Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos onde a gente vai conversar sobre o tema insônia. Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e no vídeo de hoje a gente vai entender melhor sobre como funciona o sono para depois a gente conseguir entender o porquê que a insônia acontece. Então, como que a gente dorme? Existe um negócio chamado ritmo circadiano, que é também conhecido como nosso relógio interno biológico. Então, cada um de nós possui um relógio interno que é controlado por um núcleo dentro do nosso cérebro que se chama núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele atua como relógio mestre, então ele vai ajudar a controlar o ciclo de sono e vigília, a temperatura, a liberação de hormônios, o apetite, a frequência cardíaca e entre outros processos fisiológicos. Então, como que funciona isso? Basicamente, a gente sabe a hora que a gente tem que dormir e a hora que a gente tem que acordar pelo controle de dois hormônios, que é a melatonina e o cortisol. Então, a melatonina, ela vai aumentar no nosso corpo quando já está na hora da gente dormir. E o cortisol, ele vai começar a aumentar no corpo quando está na hora dele acordar. Então, quando está na hora de dormir, o cortisol ele vai descer e ao mesmo tempo a melatonina vai começar a ser produzida. E quando está na hora de acordar, a produção de melatonina começa a diminuir e a produção de cortisol começa a subir. E como que acontece esse controle? Através da luz, do estímulo da luz. Então, de manhã, quando a gente começa a perceber que clareou o dia, quando a gente abre os olhos, a luz ela vai ser captada pela nossa retina, que vai enviar um sinal para o núcleo supraquiasmático através do nervo óptico. Esse núcleo então vai entender que está na hora de parar a produção de melatonina, então ele vai mandar um sinal para a glândula pineal parar de produzir melatonina e vai mandar um sinal para a glândula suprarrenal aumentar a produção de cortisol. Da mesma forma que esse núcleo faz o controle da liberação hormonal, para o corpo entender quando que está na hora de descansar e quando que está na hora de acordar, ele também controla a temperatura, o apetite e a frequência cardíaca, por exemplo, porque é durante a noite que a temperatura corporal está mais baixa, a frequência cardíaca também é mais baixa, a gente não sente fome durante a noite e durante o dia é quando a temperatura começa a aumentar, o apetite começa a aparecer, a frequência cardíaca também começa a aumentar, preparando o corpo para que a gente consiga realizar todas as atividades que a gente tem para fazer. E como a gente gasta muita energia, então é necessário uma frequência cardíaca maior, uma temperatura maior, um apetite, né? Porque a gente tem que ter uma fonte de energia. Então, o nosso ritmo circadiano, que é o relógio biológico interno, ele geralmente é sincronizado com o ciclo do ambiente, dos estímulos externos que a gente recebe. E por que a gente precisa dormir? Porque é durante o sono que o nosso organismo ele vai regenerar e reparar as células que estão danificadas, porque o nosso corpo ele tem uma alta capacidade de se autorregenerar. E durante o sono é quando isso vai acontecer, através da liberação do hormônio de crescimento, por exemplo. Então, se durante o dia você praticou exercícios, você respirou um ar poluído, você comeu um alimento que não é muito legal, durante a noite essas células que foram danificadas, elas vão ser ou regeneradas ou substituídas por células novas. E esse processo de regeneração e reparação celular acontece principalmente enquanto a gente está dormindo, porque é um processo que exige também energia. Então é como se o corpo desviasse toda a energia que ele usa para nos manter acordados, para justamente fazer a reparação dessas células e a regeneração do nosso corpo. Então, uma das principais razões pela qual a gente precisa dormir é porque o nosso corpo ele vai precisar se renovar. Isso inclui a reparação de ossos, de músculos, da pele e de outros tecidos celulares, substituindo as células velhas por células novas e saudáveis. Durante o sono também é quando o nosso cérebro ele faz novas conexões neurais, ou seja, é quando ocorre a consolidação da memória e dos aprendizados que a gente adquiriu durante o dia. E existem 4 fases do sono. Então, no estágio 1 é quando ocorre a transição do estado de vigília para o sono. Então, a pessoa começa a relaxar, a atividade cerebral diminui e os músculos começam a relaxar. É nessa fase que os níveis de serotonina começam a diminuir. Por quê? Porque a glândula pineal ela vai usar a serotonina para produzir a melatonina.
No estágio 2, é um estágio de sono mais profundo do que o estágio 1. A atividade cerebral ela continua diminuindo. Nessa fase existe menos sensibilidade aos estímulos externos. Os níveis de serotonina continuam diminuindo e agora os níveis de melatonina começam a subir. No estágio 3, é o estágio mais profundo do sono, também conhecido como sono das ondas lentas, que é o sono mais reparador. É mais difícil de acordar alguém nesse estágio e é quando ocorre a restauração física e a recuperação muscular. Nessa fase é quando o hormônio de crescimento começa a ser liberado em maiores quantidades para justamente ajudar na regeneração e na restauração dos tecidos celulares. E finalmente a gente chega no sono REM. Então o sono REM, apesar dele ser a fase mais profunda, existe uma atividade cerebral aumentada, porque é nessa fase que ocorrem os sonhos. Essa fase é essencial para o processamento emocional e a consolidação da memória. Nessa fase, ocorre um aumento da liberação de acetilcolina e de dopamina. Esses neurotransmissores vão influenciar na memória emocional e nos sonhos. Os níveis de serotonina e norepinefrina durante o sono, eles são bem baixos, porque esses neurotransmissores estão associados à fase de vigília, ou seja, eles atrapalham o sono. Cada fase do sono desempenha um papel importante na saúde e no bem-estar geral. E a interrupção de qualquer uma dessas fases pode ter uma influência negativa na saúde mental ou física daquela pessoa. Então, como que a insônia ela pode ocorrer? Como a gente já entendeu, o nosso ritmo circadiano é controlado pelo estímulo de luz. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fica no celular até tarde, isso vai influenciar na alteração do seu ritmo circadiano, porque vai manter o seu cérebro estimulado, isso vai impedir a produção de melatonina e você vai demorar cada vez mais para dormir. Então, qualquer desequilíbrio que existe na produção dos neurotransmissores que fazem o nosso corpo descansar é quando acontece a insônia. A ansiedade e o estresse, eles podem provocar insônia porque os níveis de serotonina e norepinefrina podem se manter altos e enquanto esses hormônios estão elevados, o cérebro ele entende que ele tem que ficar acordado e isso também vai influenciar na qualidade do seu sono ou do quanto tempo que você dorme ou do quanto tempo que você demora para dormir. Existem pessoas que dormem bem no estágio 1, no estágio 2, mas não conseguem alcançar o estágio 3, que é o sono profundo e reparador, que é a fase também da consolidação dos aprendizados e da memória. Então aquela pessoa ela pode experimentar dificuldade no aprendizado ou na memorização de algumas coisas por conta da falta desse sono reparador, que é o estágio 3. Então, a partir do entendimento de como funciona o nosso sono, como que a gente dorme, o porquê que a gente precisa dormir, agora a gente consegue analisar melhor que existem diversos fatores que podem interferir nesse processo. Então, nos próximos vídeos dessa série, eu vou explicar melhor o porquê que acontece a insônia quando as pessoas envelhecem, né? Conforme as pessoas vão ficando mais velhas. A maioria das pessoas começa a dormir menos e isso interfere também na questão da memória e do aprendizado. Então a gente vai entender isso melhor no próximo vídeo. Outro tema que eu vou abordar vai ser a insônia provocada pelo estresse e a ansiedade. E o último tema dessa série vai ser a insônia provocada pelo uso de algumas substâncias, como álcool, cigarro, café ou algumas drogas ilícitas, eu também vou abordar nesse vídeo. Ok? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos dessa série. Deixa seu like no vídeo se esse conteúdo for importante para você, ok? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, o pessoal aqui já sabe que eu respondo mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!